Gente, o dia 27 de março vai se tornar um marco nas relações trabalhistas entre empregados domésticos e patrões. Quando a gente fala de empregados domésticos, estão aí as empregadas domésticas, os caseiros, vigilantes da casa, o vigia, né? Motorista particular e babás. Uma novidade que gera muitas dúvidas para os dois lados é justamente essa aprovação da PEC das domésticas. Segundo o IBGE, existem hoje no Brasil cerca de 6 milhões e 600 mil trabalhadores domésticos, sendo que 92,6% são mulheres. Apesar de mostrar o receio de que as empregadas domésticas sofram, caiam na informalidade ainda mais com o aumento dos custos da contratação, porque agora são amplos direitos aprovados, quase que os mesmos direitos de um cidadão, de um trabalhador comum. Inclusive, senadores oposicionistas lá no Congresso também apoiaram a aprovação dessa PEC. Eu recebo em nossos estúdios o Superintendente Regional do Trabalho no Acre, Manuel Neto. Muito boa noite, Neto. Tudo bem? Boa noite. Prazer receber o nosso Gás Entrevista. Você deve conhecer o Manuel Neto como Neto Bruzugu, porque o avô dele, o seu neto, seu Manuel, ele é neto porque o avô era Manuel também, era forte, campeão de queda de braço, aí era um brucutu, aí ficou Bruzugu. Tudo bem, Neto? Tudo bem. Essa história é bacana, né? É bom para as pessoas conhecerem. Mas me diga uma coisa, Neto. Primeiro de tudo, para essa relação de trabalho, o que representa a aprovação dessa PEC, que gerou certa polêmica, até porque algumas domésticas sentem aquele medo, minha patroa agora vai me demitir, vai me contratar como diarista, porque ela disse que não tem condições de pagar todos os meus direitos. Mas é uma conquista dessas trabalhadoras. Tem que ser dito isso também. O que isso representa, na tua opinião, nessa relação de trabalho? O que isso representa? Eu acho que hoje o Brasil rasga uma página, vira uma página da escravidão no país. Eu acho que depois de quase 130 anos da Lei Áurea, eu acho que a princesa Isabel deve estar muito feliz no túmulo dela, porque realmente nós viramos uma página da escravatura nesse país. Isso é tão real, Alan, que desse dado do IBGE, 96 são de sexo feminino, de gênero feminino. 92,6%. 90% são de cor não branca. O próprio IBGE mostra esse dado também. Então isso é um marco histórico. Mulheres pardas ou negras. Que se chama de não brancas, né? Então isso prova que esse traço da escravatura persistia de forma contemporânea, né, nas nossas relações. Então acho que nós estamos de parabéns, o país está de parabéns. Claro que isso vai trazer demandas impressionantes, já está tendo. Precisa regulamentar a questão da jornada, que passou a ser 44 semanais e 8 diárias. É a pergunta da Suzana Santos. Precisa ser regulamentar. Quantas horas a empregada doméstica tem que ter agora, pela lei? 8 serão 8 horas diárias, agora, né, e 44 semanais. Mas vai ter que ser regulamentado, por quê? Porque qual é o horário do intervalo? Vai ser 1 hora, como é todo mundo? No mínimo 1 hora, no máximo 2 ou 3 por convenção coletiva? Aquelas que ficam o tempo inteiro na casa. Acordo de convenção coletiva com doméstica? Como é que vai lavrar isso? Com vai quem? ter um sindicato? Já tem o empregador, vai ter que para poder lavrar o acordo de convenção. Então há toda uma lei a ser regulamentada, posterior e infraconstitucional. Nós temos esse quadro aí, produção. Nós temos 2 cartões aqui que mostram, inclusive, essas que precisam de regulamentação. Põe no ar aí, produção, por gentileza, as inovações da PEC das domésticas. Temos aí uma arte muito bacana feita pela nossa produção. Eles vão colocar no vídeo agora para a gente poder acompanhar. Ok, produção. São os direitos já adquiridos. Aí, olha só, direitos já assegurados. Garantia de salário mínimo, proteção do salário na forma da lei, jornada de trabalho, como você acabou de dizer, Neto, de 44 horas semanais, hora extra, no mínimo, com 50% da hora normal, redução de riscos inerentes, né, ao trabalho. É a questão da proteção, luvas para pegar em panelas quentes, mexer com fogão. Agora, tudo bem. Produção bota para limpar banheiro. Quem é que vai fiscalizar isso? Essa é a questão também. Nós não temos competência hoje. Nós não temos competência. Porque é domicílio. Só judicial e tem um horário apropriado. E quem vai fiscalizar isso? Quem vai fiscalizar que ela está usando luva, está usando bota, que não está usando um produto tóxico? Hoje essa competência, digamos assim, seria residual da Justiça do Trabalho, mas quando você sai do emprego, na atividade não tem órgão fiscalizador para isso. Não tem como fiscalizar isso? Não tem como, porque não tem acesso, o auditor fiscal não tem acesso. Volta lá o quadro, produção, para a gente continuar. Porque a residência não é empresa. Exatamente, não tem como entrar. Reconhecimento dos acordos coletivos
Isso é importante na relação com o sindicato. É. Proibição de diferença de salários, de exercícios de funções e de critérios de admissão. Isso é importante para homens e mulheres. Isso. Proibição de qualquer discriminação do trabalhador deficiente. Isso. E proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de idade. De 18 anos. Exatamente. Eu queria falar sobre essa questão. Ok, produção, pode trazer para cá. Com relação a essa questão do horário noturno, porque muitas delas dormem no emprego. E aí? Pode, se não for de menor. Mas aí paga hora extra. Vai ter que hora extra, que lá é 50% como é normal de vocês. Inclusive na hora, por exemplo, a doméstica vai dormir na casa do empregador. E naquele horário, por exemplo, das 9 até as 6 da manhã do outro dia, ela vai receber hora extra? Que é mais polêmica? Quem vai controlar essa jornada? Como é que vai ser esse controle? Será uma disputa entre a patroa e a empregada? Ao regulamentar essa questão da jornada, com certeza, a lei que deve estar sendo elaborada já, vai prever todos esses detalhes, né? O que a gente aconselha é que os empregadores domésticos procurem um contador, um contabilista, né? Para começar a ver a questão do FGTS, que após a Vai ter publicação... que abrir conta na Caixa Econômica. Em nome do empregado, conta vinculado do FGTS. Para poder depositar o fundo de garantia. Pois é, por isso que é bom procurar um contador, a própria Caixa Econômica vai informar nisso, após a publicação da lei. A lei não foi publicada ainda, Aí era não foi oficial. publicada, mas vai ser publicada. Dia terça-feira já está valendo. Já com vai estar certeza. valendo terça-feira. Provavelmente. Vamos falar justamente dessa segunda etapa, daquilo que precisa regulamentar. Põe no ar, produção, por favor, aí, esse segundo cartão. Essa produção é muito competente. Olha só. É verdade. O que precisa regulamentar? Olha só. Direitos que dependem de regulamentação. Proteção contra a demissão arbitrária ou sem justa causa. Seguro-desemprego, que é um direito de todo cidadão, por 4 meses, não é isso, Neto? Depende. Às vezes até 5 meses. Até Mas 5 em tese meses. é 4 meses, 3 meses, depende do período que ele ficou. Falamos agora do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e adicional por trabalho noturno, que é outra polêmica, que é isso que você falou. Depois das 22 horas. Noturno hoje, no caso do seletista, é 22 horas. Depois das 22. Na área rural é que é 19 horas. 9 horas. 21, 21. Né? É. Agora, Neto, A pecuária, né? essa questão aí da regulamentação é muito importante, porque cria-se o critério legal. Detalhe assim, né? Vai estar as minúcias, né? Poder fiscalizatório, como vai funcionar, como vai acontecer, né? Porque é uma categoria como é o jornalista, como é o radialista, como é o professor, como é o doméstico. Vai ter que ter uma legislação específica, né, provavelmente. A telespectadora Suzana Santos fez uma pergunta que eu acho que é fundamental. E quem trabalha 3 vezes por semana, meio período, esta pessoa também terá direito à carteira assinada? Ou ela é considerada diarista? Olha só, Alan, agora vamos entrar numa seara que não tem previsão legal. Não existe lei falando da diarista. Mas ela se impõe como elemento cultural da sociedade contemporânea. Ela existe e os tribunais já reconhecem isso. O que é que a gente aconselha? Ali é uma relação de autônomos. São 2 pessoas autônomas. Como você contrata um pedreiro na sua casa para fazer um banheiro, um carpinteiro para ajeitar seu forro, um encanador para ajeitar um cano que está vazando. E geralmente são contratos tácitos. Tácito, autônomo. A mesma coisa com a diarista. Você não manda nela. O que diferencia é que ela tem a liberdade de ir quando ela quiser. Exato. Ela tem autonomia. Se ela não tiver autonomia, tanto faz ser 2 dias, 3 dias, que ela vai ser empregada doméstica. Se você impor para ela ir naquele dia, eu quero você segunda, terça e quarta. Se você não é o livro buscar, é tua empregada. Já é empregada. Subordinação jurídica. E se você fizesse, olha, você pode vir trabalhar para mim 3 dias por semana, a depender da tua agenda. A liberdade dela, autônoma. Existem aí alguns juristas que dizem que a partir de 3 dias trabalhados gera vínculo. Já é pacificado no tribunal, assim, a questão não é a questão mais dos dias. É o que eu estou falando, é a independência, é a subordinação jurídica não acontecer. Você tem que vir segunda, quarta e sexta, por exemplo, como você falou. Se eu quiser. Exato. Eu tenho que ser autônomo, quer dizer, dono do seu próprio nariz. Essa é a questão fulcral, digamos, como dizem os juristas. A questão profunda é essa. Agora, se você contrata e paga no dia, isso é muito bom. Contratou, pagou no dia. Acabou o dia diarista, quanto é seu serviço? Eu contratei um serviço. Lavar, engomar, fazer almoço e limpar a casa. Quanto é? R$80. Pá, pagou, terminou, acabou. Acabou você. Resolveu a questão. 2 dias, o ideal é 2 dias. E é interessante que se Você faça... pode vir na quinta-feira? É uma questão de autonomia, são pessoas autônomas. Nesse caso, também é importante que a doméstica, ou o carpinteiro, ou o vigilante, ou o caseiro, o motorista particular, emita a nota de serviço da prefeitura. É o ideal.
recolhendo o ISS? Isso. E tenha um cadastro como autônomo no INSS, para estar amparado no caso de um acidente, de uma gravidez. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ideal. Quando uma empresa contrata um novo empregado, tem aquele período de experiência. Certo. Não tem aquele período de experiência? 90 dias? 90 dias. Até 90 dias. Até 90 dias. E no caso da doméstica, Também, vai ter também? Pode. E nesse período de experiência, qual é o salário? Já está permitido. Normal. Normal? Tudo normal. Salário mínimo? A experiência é normal como qualquer... Sim. O que a experiência nula, Alain, é porque não tem mais o aviso prévio. Por quê? Você sabe o dia que você vai entrar, o dia que você vai sair. E o aviso prévio é para te prevenir da demissão. O recolhimento do INSS FGTS. Os mesmos percentuais da CLT. Normal. Não altera nada, não altera nada. O lamentável, Alain, é que hoje a informalidade nessa atividade doméstica é tão grande ainda, o IBGE mostra isso, como se de 10 domésticas, praticamente só 3 têm carteira assinada. Esse dado, comparado com o rural, isso era em 1960 praticamente. Eu ouvi de uma pessoa que tem serviços de doméstico o seguinte: olha, eu tenho 2 domésticas na minha casa, pago até mais do que o salário mínimo para elas, porque há uma relação já de longa data. E agora, como é que eu faço? Porque a relação é informal, mas eu pago mais do que o salário mínimo. Eu posso convencionar com elas e manter do jeito que está, ou eu sou obrigado a cumprir a lei? E aí? É obrigado a cumprir a lei. Mas e se a doméstica disser, não, deixa como está, que eu estou ganhando mais do que o salário mínimo, e aí? É uma questão de negociar também. Corremos risco. É um risco. É o né? risco que corre. Porque se ela entrar na justiça, ela E ganha. provar, ela vai levar. Ela vai ganhar. O FGTS passa a valer a partir de que dia? O recolhimento do FGTS? Já agora, né? Já Depois da publicação do Diário Oficial, da publicação. saiu, é auto-aplicável, porque tem lei própria, né, para todo mundo. O percentual é o mesmo e tal. É preciso fazer contrato de trabalho? Na carteira. Só carteira? Só carteira. Já vale como contrato de trabalho. Aquele contrato. Agora, interessante o seguinte: demissão por justa causa e sem justa causa. Como é que se... É o mesmo critério de uma empresa? Faltou ao serviço durante um tempo, abandonou o emprego, como é que faz? Mesmo critério. São os mesmos critérios da CLT. Porque está claro, tem lei própria, né? Os direitos dos folguistas e diaristas ainda geram polêmica porque não há uma lei que regulamente o tempo que define o tempo de um diarista ou de uma diarista. Quantas horas e quantos dias na semana um diarista deve trabalhar para que não seja considerado empregado doméstico? É aquilo que eu falei no começo. Então, essa questão dos dias já está praticamente... Mas as horas. Sem efeito, nem as horas, não tem sentido. Não tem sentido. O que caracteriza da relação de trabalho, são 3 elementos fundamentais. A pessoalidade, a honorabilidade, o salário, né? E a subordinação jurídica. Alguém manda, alguém é obrigado a obedecer, sob pena de ser penalizado e punido. E se não tiver esse elemento da subordinação jurídica, não há relação de emprego. A Suzana também faz outra pergunta. Mesmo trabalhando, a minha secretária do lar, trabalhando meio período, eu devo pagar o salário mínimo inteiro? Com certeza. Agora, aí sim, legal. Quando ela não tinha jornada, se ela trabalhasse 1 hora todos os dias, ela tinha que pagar um salário integral, porque ela não tinha jornada. Como ela tem hora extra, pode ser proporcional. Se é 8 horas diária e 44 semanais, se ela trabalhar só a metade na semana, ela pode receber meu salário mínimo. Ah, tá. Pode. Desde que isso dessa maneira. seja contratado. Você só vem pela manhã. Seja contratado. Você só vem pela tarde. tarde. 4 horas. Só 4 horas. Então, isso tem que ser contratado. Tem que estar escrito na carteira de trabalho. Paga salário hora. Vai dar meio salário mesmo, né? Gente, são muitas dúvidas, mas eu tenho certeza que o Neto trouxe aqui respostas interessantes sobre essa relação, deixando aqui claro que é um marco na história da relação de trabalho. Com certeza. É um direito das domésticas, dos trabalhadores domésticos, caseiros, vigilantes, o vigia da casa, não é aquele contratado de empresa, não. É o vigia da casa, aquele cidadão que está lá na sua casa, tem até uma relação com a família. O motorista particular, não é motorista de empresa, não. E a babá, que tem aquela relação também pessoal com a família. Um detalhe interessante, parece que o Brasil é um dos poucos países no mundo que a gente faz uma casa e faz quarto para doméstica. Pois não é, rapaz. Sabia disso? A Europa não tem isso, os Estados Unidos não existe isso. Porque no Brasil as pessoas moram na casa, né? É porque cria aquela relação. Tem muitas famílias que a babá é chamada de mãe pelo filho da casa. A senzala lá, Casa Grande, olha a história. Gente, pena que o nosso tempo é curto. Aí ainda vindo mais dúvidas aqui, mas tivemos aqui a oportunidade de responder algumas delas. Neto, obrigado pela tua vinda. Obrigado. Sucesso, foi um prazer bater um papo contigo, viu? Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.